TV Câmara Campinas. Olá, boa tarde. Você que nos acompanha pela TV Câmara Campinas. Agora acontece a reunião da Comissão Permanente de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida aqui da Câmara de Campinas. Essa comissão é presidida pelo vereador Jorge da Farmácia. Boa tarde a todos. Declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Hoje eu agradeço a presença dessas ilustres convidadas aqui, essas moças que faz o diferencial na nossa cidade de Campinas, que representa muito bem a Escola Tiquira, que é a Cris, a qual eu tenho um carinho enorme, muito grande, ela sabe muito bem disso. Obrigada. Muito obrigada, vereador. A Ana, então, nem se fala, a Ana eu já conheço há um bom tempo que eu estou aqui na Câmara. Uma pessoa está sempre ajudando, sempre trabalhando. Cumprimentar também os Braille que estão aqui, o pessoal. Cumprimentar também os meninos do Braille, que é o Benedito Pazinatti, representante dos assistidos Centro Cultural Luiz Braille. Cumprimentar a Juliana Bertelli, que é coordenadora técnica da APASCamp, sempre junto conosco. Muito obrigado pela sua presença. O João Lage, que é o meu irmão, assessor parlamentar da deputada Célia Leão, sempre junto. Eu falo que o João é o meu irmão, porque uma vez ele deu um cartãozinho dele, Cris, e aí falaram que era o Jorge Lage, né? Então mas ele sabe que muito bem é o Jorge, São Jorge. Salve, Jorge. Obrigado pela presença. Mando um abraço à deputada Célia Leão. Cumprimentar também a Leia, que é assessora do meu amigo professor Alberto. O professor Alberto já está vindo para cá também, que ele é membro dessa comissão, faz um trabalho espetacular junto comigo aqui. E eu tenho um carinho muito grande por ele, a Leia sabe muito bem disso. Está sempre junto, sempre defendendo aqui, principalmente a escola Tiquira. Cumprimentar também o Júnior Morelli, o famoso Junão, grande amigo, grande parceiro, representando aqui o meu grande amigo, o vereador Paulo Haddad. Cumprimentar o seu Nelson, que é o diretor-presidente da 2ª Regional da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Cris, o Nelson também, ele tem um trabalho espetacular lá na Polícia Militar. Eu conheço o trabalho que o Nelson faz, não é de hoje. Eu sempre acompanho, eu sempre prestigio, que eu acho que a Polícia Militar, o que eles fazem para nós, faz uma segurança sem ao menos, às vezes, nem conhecer a pessoa. E eles têm que ser muito mais reconhecidos, muito mais recompensados pelo trabalho que eles fazem. Muito obrigado aí pela presença, o seu Nelson, é muito bem-vindo aqui na nossa Câmara Municipal de Campinas e agradeço por estar prestigiando essa comissão aqui. A Isilda, que faz um trabalho também fora do comum. Estava até comentando com a Cris aqui, o trabalho que você faz. Ela faz várias palestras de epilepsia e ela representa a ASP, que é a Assistência e Saúde de Pacientes com Epilepsia. Eu já tive várias ocasiões com a Isilda. Cris, se você puder depois entrar em contato com essa jovem senhora, porque o trabalho que ela faz, eu sou suspeito, sou muito fã dela, ela sabe muito bem, já assisti umas 3, 4 vezes a palestra dela, toda vez que tem eu posso acompanhar e eu vou, ela sabe muito bem disso. Ela, junto com o Dr. Lee, faz um trabalho aqui que muitas pessoas às vezes nem o conhecem. E se você puder depois entrar em contato com ela, se ela puder levar até a Tiquira. Esse conhecimento para a gente é importante. Zilda, e a Tiquira também é outro lugar fantástico para conhecer, viu?
Olha só então, aí nós não, tá vendo como é que essas reuniões nossas, essas comissões é bom porque a gente começa a conhecer as pessoas e ver que existe várias Anas, várias Cris, várias Isilda, que faz esse serviço aqui. A Juliana, também tem várias, a Juliana também, que o trabalho que ela faz na Pascamp, já tive a oportunidade de conhecer. E graças a Deus nós temos essas moças que faz a diferença na nossa cidade de Campinas. Agradeço também ao Maurício, que é o nosso intérprete de Libras. Grande abraço para você, Maurício, sempre junto, sempre nos prestigiando aqui. Ontem saiu da sessão aqui, foi correndo para descansar um pouquinho, porque a vida de intérprete de Libras também não é fácil, não. Tem muito dores nas articulações. Eu posso acompanhar ele, sabe muito bem disso. Tem que usar de vez em quando um aerosol, senão não aguenta a dor, né, Maurício? Agradeço o pessoal da TV Câmara também, sempre junto, para que esse evento possa aí ser beneficiado com várias imagens, várias palestras, várias conversas, que as pessoas possam nos ouvir bem. Agradeço vocês que estão nos assistindo também pela TV Câmara. E já vou passar para a Cris, depois logo em seguida a Ana, para que elas possam nos falar sobre a Tiquira. Como eu já falei, eu conheço e o trabalho que eles fazem ali, eu tiro o chapéu para vocês. Então está com você. Muito obrigado pela presença mais uma vez de vocês aqui. Nós que agradecemos, Jorge. Então, boa tarde a todos. Eu faço das palavras do Jorge as minhas, agradecendo a presença de todos vocês hoje aqui conosco. Tá? O nosso convite foi para falar um pouco sobre todas as deficiências. E hoje nós temos aqui pessoas que são especialistas na parte de Braille, outras com certeza na parte de Libras. Então, assim, vai ser um prazerzão estar falando com vocês. E o que vocês quiserem, inclusive, nos ajudar, falar junto conosco para que essa palestra seja cada vez melhor, vai ser sempre muito útil. A Ana, a gente vai mudar um pouquinho a configuração dessa palestra, porque a Ana vai ler todos os PowerPoints, as telas, porque nós temos, então, 3 representantes aqui do Instituto Braille. Como que é o nome certo? Como que a gente fala? Centro Cultural Luiz Braille. E, então, nós vamos fazer a descrição lendo as telas, tá? Passo para vocês a Ana e a gente começa, então, a nossa palestra. Boa tarde a todos. Ana, só um momentinho, só gostaria também, né, o Paulinho acabou de chegar, que é o grande amigo nosso aqui, obrigado pela presença. O Paulo é representando a nossa secretária das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, que é o diretor. E eu agradeço mais uma vez o Paulo aqui, o Paulo Guimarães, que também faz um trabalho excepcional na nossa cidade de Campinas, sempre junto comigo aqui. Obrigado pela presença mais uma vez, sempre parceiro e, além disso, é um grande amigo, viu, Ana, Cris? Por favor, agora, Ana. Boa tarde a todos, eu sou a Ana Maria. É um prazer muito grande estarmos aqui novamente para falar sobre um assunto que a gente entende um pouco, né, Cris? E adora, né? E adora. Nós já estamos há quase 30 anos em Campinas, né? E cada vez que o Jorge nos convida, ou às vezes até o professor Alberto também, né? É um prazer muito grande mesmo. E é o que a Cris falou, a gente vai falando e a gente vai discutindo. Conforme vocês quiserem fazendo perguntas, é só levantar a mão e a gente vai parando, tá bom? Eu vou passar um vídeo agora, que é da dermatologia, e depois a gente começa, então, com as telas do PowerPoint, como a Cris falou. A gente vai lendo para vocês aqui do Braille poder estar acompanhando direitinho, tá bom? Só um momentinho aqui. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo e pesquisador. Hoje vamos entender o que é o autismo. Rain Man, Forrest Gump, Dr. Cooper, não são poucos os personagens autistas, ou que parecem ser no cinema e em séries. Mas apesar de ser um tema comum, só começamos a reparar em autismo bem recentemente. Como Paul Oft conta no recomendado Autism's False Prophets,
A primeira descrição formal foi feita só em 1943 por Leo Kanner, que reparou em crianças que não conversavam ou conversavam muito pouco, brincavam de maneira repetitiva, queriam os brinquedos e roupas sempre no mesmo lugar e tinham uma facilidade para memorizar listas. Outra característica é a dificuldade de imaginar conceitos abstratos, bem retratada no Destruidor de Guardiões da Galáxia, que é um alienígena autista bastante literal. O nome já era usado desde 1911 e vem de si mesmo, pelo mundo próprio em que as crianças parecem estar. Por muitos anos se achou que o distanciamento das crianças autistas, que não entendem as emoções das pessoas ao redor, nem olham nos olhos enquanto conversam, fosse culpa das mães distantes e frias, o que causou muita culpa em pais por algo que não depende deles. O autismo é uma alteração na formação do cérebro, não uma mudança repentina. O cérebro autista tem alterações na comunicação entre os dois hemisférios, direito e esquerdo, e menor desenvolvimento da amígdala, que regula emoções, e do cerebelo, que coordena os movimentos e o equilíbrio. Ainda não sabemos o que causa o autismo, mas em grande parte ele é herdado geneticamente. Para começar, ele é bem mais comum em homens. Pais autistas ou pais de uma criança autista têm muitas chances de ter um filho autista. No total, já encontraram alterações ligadas ao autismo em 20 dos nossos 23 pares de cromossomos. Como já explicamos no segundo Nerdologia, a maioria das pessoas nasce com mais neurônios e mais ligações entre eles do que precisa, e mantém só metade durante o crescimento. Enquanto isso, o cérebro autista mantém mais de 80% das ligações feitas na primeira infância. Mais ligações e mais neurônios que não querem dizer mais habilidades mentais. Sobre os dons mentais dos savants, pessoas com deficiências graves e algumas habilidades geniais, matemáticas, visuais ou uma memória excelente, menos de 1 em cada 10 autistas as desenvolvem. Embora seu diagnóstico de autismo seja questionado, Kim Peek, que inspirou o filme Rain Man, era capaz de ler 3 páginas a cada 10 segundos, o que o ajudou a decorar mais de 12 mil livros até sua morte em 2009. O foco que muitos deles têm, como uma fixação em um determinado assunto como máquinas, ou a capacidade de se desligar do mundo externo, como o Abed de Community, pode ser tanto uma habilidade que desenvolvem quanto uma defesa contra os estímulos externos. Conversar olho no olho com uma pessoa pode ser algo intenso demais para autistas. Enquanto muitos têm habilidade visual e até musical bem desenvolvida, interpretar os sentimentos de outras pessoas é muito difícil. Como o Sheldon oferecendo uma bebida quente para alguém triste, eles precisam aprender as regras de convívio social. Oliver Sacks, autor de obras maravilhosas, conta em Um Antropólogo em Marte sobre Temple Grandin, uma professora da Colorado State University, inventora e autista, que explica como entendia muito mais os sentimentos de animais como vacas, pelas quais faz uma grande campanha de tratamento humanizado, do que animais humanos, que têm uma camada de interação social que não faz sentido nenhum para ela. Além disso, cada um desenvolve sintomas de uma maneira diferente, dos mais severos que precisam de supervisão constante, como Legião, filho do professor Xavier, aos mais leves, como os portadores de Asperger. O nome vem do médico alemão Hans Asperger, que também descreveu por volta de 43 meninos muito inteligentes, mas com sérios problemas de comunicação, relacionamento com outras pessoas e comportamento obsessivo. O que pode fazer você se perguntar sobre um certo personagem de Big Bang Theory. Segundo a psicóloga Ana Arantes e o Manual Diagnóstico e Estatístico, o Sheldon tem déficit de comunicação e interação social, segue padrões repetitivos de comportamento e interesse e deve ter manifestado esses sintomas desde a infância. Ou seja, mesmo que o produtor Chuck Lorre e o ator Jim Parsons digam que a intenção não é essa, o Sheldon ser classificado como dentro do espectro autista faz todo sentido biológico. Mas para ter certeza, ele precisaria passar pelos mesmos testes que uma criança precisa para ter o diagnóstico, procurar um pediatra ou um neuropediatra. A maioria dos pais começa a perceber que os filhos não se comunicam nos primeiros anos, mas bebês já podem mostrar sintomas de autismo, como não olhar nos olhos das mães ou não responder ao sorriso de adultos. O mesmo vale para crianças com problemas motores ou de comunicação. Por ser um problema de desenvolvimento, o autismo não tem cura. Esqueça a câmara hiperbárica, dietas especiais, injeções disso ou daquilo. A terapia recomendada pela Organização Mundial da Saúde é a análise do comportamento aplicada, principalmente quando o acompanhamento começa cedo.
Só quem não tem tratamento é o Cutrapalhe. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para mais assunto sério de séries não sérias, lembre-se... Bom, pessoal, a gente acha assim esse vídeo fantástico, porque ele é um vídeo que resume o autismo, e ele resume de uma forma extremamente interessante para a gente, porque ele associa a personagens de televisão que são conhecidos, né, no dia a dia, e vão dando a característica desse autismo de uma forma bem lúdica, e isso para a gente é muito importante. E no fim da nossa palestra, aliás, nós deixamos para o fim esse para a gente que é o tesouro mesmo, que é o autismo, nós deixamos então para falar um pouquinho mais para o fim. Nós vamos começar então com todas as deficiências primeiro, tá bom? A nossa palestra chama Convivendo com o Autismo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Leo Kanner, que foi um médico psiquiatra infantil. Ele é austríaco, que em 1943 ele descreveu os casos de 11 crianças que tinham em comum um isolamento extremo desde o início da vida e um desejo obsessivo pela preservação da mesmice, denominando-as de autistas. Auto quer dizer si mesmo. Esse Kanner foi o primeiro que começou a falar de autismo e fez essa nomeação porque ele percebia que essas crianças ficavam voltadas para si. Então, ele foi buscar na nomenclatura do grego como que ele poderia chamar essas crianças. Antigamente, o autismo estava dentro da nomenclatura da deficiência intelectual e tinha muitos que chegavam a ser chamados até de retardados. Então, Kanner quis diferenciar o autista dessas crianças que tinham apenas a deficiência intelectual. E logo em seguida, em 1944, Hans Asperger, ele também era um psiquiatra e pesquisador austríaco, quase ao mesmo tempo que o Leo Kanner, escreveu o artigo A Psicopatia Autista na Infância, que um ano depois é publicado. Ele observou que o padrão de comportamento e habilidades que descreveu ocorria preferencialmente em meninos, que essas crianças apresentavam deficiências sociais graves. Então, gente, logo em seguida, o Asperger ele resolveu, então, diferenciar desses autistas do Kanner, diferenciar quem eram esses autistas lá dentro que não eram iguais, com os mesmos padrões de repetição, com os mesmos padrões de comunicação. Quando ele fez esse estudo, ele começou a separar esses que tinham um alto funcionamento para alguma habilidade e que necessariamente poderia ter uma deficiência intelectual associada. Então, ele faz essa separação e hoje a gente tem dentro do nosso espectro do autismo, ainda hoje pelo DSM-5I, pelo CID-10, tá? Nós temos ainda, então, considerando a síndrome de Asperger dentro do espectro do autismo. Desculpa, pessoal, uma questão interna aqui. É que eles estão pedindo para abrir e não tá dando certo. Então, vou continuar do jeito que está, tá? DSM, é a Associação Americana de Psiquiatria, tá? Em 1952... a DSM foi o primeiro DSM-1, né? A Associação Americana de Psiquiatria, publica a primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais. Esse manual fornece uma nomenclatura e critérios de padrão para o diagnóstico de transtorno mental. Nessa primeira edição, sintomas autísticos semelhantes eram classificados como um subgrupo da esquizofrenia infantil. Então, o autismo não era considerado como um diagnóstico separado. Era tudo muito, muito junto, né? Que foi o que você falou agora há pouco, né, Cris? Né? Então, a cada 2 anos, hoje está sendo a cada 4 anos, eles estão atualizando o DSM. Então, nós já estamos no 5º DSM, né? Mas, na época, não era tão assim. Agora que, com o caminhar das políticas públicas, das pesquisas, então o DSM, antigamente ele demorava um tempo para ser lançado, então agora não, agora ele está um pouquinho mais assim, tipo a cada 4 anos eles estão lançando um DSM. Então, atualmente, nós estamos no DSM-5. E aí eles determinaram o seguinte, a definição de autismo.
Autismo é um transtorno global do desenvolvimento, marcado por duas características fundamentais: a inabilidade para interagir socialmente e dificuldades no domínio da linguagem. Então, aqui está falando um pouquinho sobre que o autismo é definido no DSM-5, manual que descreve as patologias, então, que a gente já tinha falado na outra tela, tá? Então, o autismo ele tem essas duas características fundamentais, que é a inabilidade para interagir socialmente e a dificuldade no domínio da linguagem. Tá? Então, vai desde quadros mais leves, como síndromes de Asperger, no qual não há o comprometimento da fala e da inteligência, né? Um pouco mais do social, e até formas graves, em que o paciente se mostra incapaz de manter qualquer tipo de contato interpessoal e apresenta comportamentos agressivos e também com deficiência intelectual. Quando a gente fala de autismo clássico, normalmente nós percebemos essas duas características, a dificuldade de comunicação e a dificuldade de socialização. Quando eu falei que Kanner e Asperger separaram esses autistas, eles foram bem focados na situação de socialização. Então, normalmente, o que caracteriza esse autismo no Asperger? Caracteriza que socialmente ele não é tão funcional, gosta do isolamento como um autista, mas não tem os padrões de repetição, não tem alguns padrões necessariamente da deficiência intelectual, embora haja em outras áreas, mas normalmente o Asperger ele tem essa especificidade de gostar de um único assunto e ser extremamente inteligente nesse assunto. Isso. E também tem o espectro, né? O espectro é intensidade. Então, existe o alto funcionamento, que é grau 1, né? Com pouco ou nenhum apoio. O médio funcionamento, que a gente chama de grau 2, com algum apoio, e o baixo funcionamento, que é o grau 3, com muito apoio. Bom, o que a gente chama de apoio? É a necessidade que o autista vai ter de uma outra pessoa ajudá-lo nesses dois fatos que são os mais difíceis, a comunicação e a socialização. Então, a gente considera um autismo leve quando essa criança não precisa de um interlocutor, quando essa criança consegue fazer suas habilidades de atividade de vida diária sozinhas. Então, esse autista é considerado leve. E na questão cognitiva também, né? Como é que funciona a avaliação cognitiva nesse sentido também, do grau 1, grau 2 e grau 3. Então, o médio seria fácil a gente pensar, porque falando do grave, o que acontece? É aquele que exige sempre alguém para que interprete uma fala para ele e um comportamento social. Tá? Quando a gente fala daquela senhora das vaquinhas, ela inventa a máquina do abraço, porque socialmente, normalmente, quando nos cumprimentamos, a gente dá um beijo, dá um abraço, e para ela isso era impossível. Então, essa questão da socialização vem até também no toque físico. Isso aí. A avaliação de um autista ela é clínica, nós vamos falar na tela lá na frente, tá? É predominantemente nos meninos, e o termo correto é transtorno do espectro do autismo, ou TEA, né? Ou pessoa com autismo também. Né? Antigamente se falava o portador da pessoa que tem um autismo, ou o TID, que é o transtorno invasivo de desenvolvimento, o transtorno global. Então, tudo isso caiu. Então, hoje é o transtorno do espectro do autismo, ou TEA, ou pessoa com autismo. E tem algum... Ainda existe o transtorno global do desenvolvimento, né? Enquanto o CID-10 não vier o CID-11, a gente ainda não sabe muito bem se essas síndromes vão permanecer dentro do espectro do autismo. Porque quando a gente fala transtorno, necessariamente não é uma síndrome. E geneticamente ainda não está comprovado muita coisa. Então, a gente está falando nesse sentido de que o autista, no momento, pode ser que na hora do CID-11 ou do DSM mais avançado, o espectro dele seja diferenciado. Dentro desse espectro, existem algumas síndromes, né, que são ligadas ao autismo. Síndrome do X frágil, síndrome de Cornélia de Lange, síndrome de West. Nós estamos com alguns casos de síndrome de Down, né, que tem o autismo também associado, né, ao autismo, e tantas outras também. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
Na verdade, a síndrome do X frágil, ela já tem as características do autismo, né? Então, geneticamente, ela tem um xizinho ali que vai ter uma modificação. E aí, o que acontece? Tá? Dentro desse espectro, ela é comprovada geneticamente. Por isso que está havendo agora, no momento, essa situação entre nós vamos deixar a síndrome dentro do espectro ou nós vamos deixar só a característica do autismo, porque senão há situações onde as síndromes são associadas. Então, eu posso ter uma síndrome do X frágil com leves características do autismo, mas ela pode ter todas. Então, por isso que há essa configuração. Então, são síndromes que têm características semelhantes ao do autismo. E isso está ainda numa decisão se vai sair dentro do próximo CID ou não. Por conta do microfone e da organização, pediram para deixar as perguntas para o final, tá bom? Então, causas do autismo. Até os anos de 1980, autismo era considerado um distúrbio adquirido por influência do ambiente. Ou seja, a culpa era dos pais. Foi uma época que os psiquiatras chamavam as mães geladeiras, né? Porque não passava tanta emoção para os filhos. E, por muito tempo, ficou como diagnosticado, a causa do autismo era que essas mães eram muito frias. E isso ficou por muito tempo. Aí, depois, por muito tempo, a pessoa com autismo foi tratada com um psiquiatra nos CAPs. Atualmente, o autismo é tratado na neurologia, junto com a psiquiatria. A tendência atual é admitir a existência de múltiplas causas para o autismo, entre eles fatores genéticos e biológicos. O lobo esquerdo não responde ao lobo direito, né, que é o corpo caloso. Bom, pessoal, sempre o autismo a gente vai falar ainda que está em estudo, né? Como a gente conversou ali, olha, ele era tratado antigamente como uma culpa dos pais, como o próprio vídeo falou. E deve ser difícil, né, você sair com essa culpa. Puxa, eu gerei, é culpa minha, eu que estou fazendo alguma coisa errada, foi rejeição. E hoje isso já está comprovado que não tem nada a ver com isso. As mães amam os filhos, os pais também. E aí começou um tratamento agora, já mais voltado para a psiquiatria e neurologia, e esses profissionais da área já estão avaliando também o acompanhamento do autismo. A gente não vai falar em cura, a gente vai falar em acompanhamento e tratamento. O cérebro do autista, ele é um cérebro hiperexcitado, ele não desliga, e a gente fala assim, não tente organizar o cérebro de um autista, tente entender como ele se comunica, como ele brinca, como ele interage, como ele pensa. Se você tentar adequar esse cérebro ao nosso, ele se desorganiza. Tente entender os padrões cognitivos desse aluno e ver a rede de interesse deles. Exemplo, dinossauros, os animais, carros, TV, rádio e etc. E utilizar isso a favor do seu dia a dia na escola. Trazer para as áreas de conhecimento, né, essa área de interesse dele. A língua portuguesa, a matemática, né? Então, o que ele tiver de interesse, trazer isso para o dia a dia na escola. A gente fala muito em não mudar o cérebro do autista, né? E sim se integrar a ele, participar da vida dele com ele. É essa forma que você vai entrar no mundo desse autista. E aí sim, quando você está lá dentro, você pode conduzir para onde você quiser. Caso contrário, não funciona. Tá? Então, não adianta a gente tentar fazer com que, querer até, que o autista trabalhe e funcione como nós funcionamos, como um típico funciona. Ele tem, esse cérebro é mais acelerado, esse cérebro tem uma forma, não vou dizer desorganizada, ele tem uma forma diferenciada de trabalhar, e aí o que acontece? A gente quer que trabalhe igual, não vai trabalhar. Ele precisa de um trabalho diferenciado nesse sentido. Pode mudar a tela? Acho que ele vai sozinho. Pode. Ele vai sozinho? Não, ele não vai parar de sozinho. A síndrome de Asperger é uma forma leve do autismo. Pode apresentar desempenho em determinadas áreas do conhecimento com característica de genialidade. Pode não ter problemas na linguagem. Interessa por assuntos específicos. Ele tem habilidade com números, conhecimento sobre dinossauro, aeronaves, habilidades em memorizar uma lista de telefone.
e etc. Isso veio bem no filme, né? Que daí ele interpreta ali alguns personagens, o neurologista lá, ele passa para a gente alguns personagens. E é interessante que o Asperger, ele pode variar. O que caracteriza é ter um foco, né? E às vezes até um hiperfoco, ele fica muito focado naquilo. Mas pode estar associado a uma outra deficiência. Então, ele é fera em decorar os números e não é capaz de amarrar o próprio sapato. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes fala, ele é hiperdotado. Calma, a gente tem que fazer uma avaliação, a gente tem que trabalhar com isso para entender qual é a situação desse aluno. Ou, a gente fala aluno porque a gente trabalha em escola, né? Mas dessa pessoa. O diagnóstico. O diagnóstico é essencialmente clínico. Leva em conta o comprometimento e o histórico do paciente. Se já tem caso na família, se tem nascimentos, desenvolvimento neuropsicomotor. O laudo de uma pessoa com autismo é dado por psiquiatra ou neurologista, o CID-F84. Então, gente, quando a gente está falando de autismo, foi por isso que eu falei que é difícil você colocar o autista dentro de uma síndrome. Né? Porque a síndrome, você vai no foco, você faz uma avaliação genética, você vai no foco. Então, você sabe que ele tem um X frágil, mas pode ter características de autismo. Mas se a criança ou a pessoa for uma autista clássica, como que a gente vai fazer isso? Vai fazer exame genético, não vai dar, vai fazer neurológico, não vai dar em nada, vai fazer eletro, cardio, tudo que vocês puderem pensar e nada vai aparecer. Então, o que acontece? A gente vai para o diagnóstico clínico, vai passar pelo psiquiatra e aí vai passar pela equipe multidisciplinar, que é fono, físio, TO, e todos esses profissionais vão fazer parte da vida inteira dessa pessoa. Só abrindo um parêntese aqui, eu acho importante a gente ressaltar que quem dá o laudo é o psiquiatra ou o neurologista, né? A gente às vezes recebe lá na escola laudo de psicólogos, né, falando que é autista. E não é. Né? Então, até outro dia eu conversei com a nossa psiquiatra, porque eu queria entender um pouquinho isso. E a psicologia, ela não tem essa autorização para dar esse laudo. O laudo mesmo é do psiquiatra ou do neurologista. Né? Lógico que se tiver um neuropediatra, né? Um neuropsiquiatra, um psiquiatra que trabalha com... neuropsiquiatra, né? É isso, tá certo. Então, só que a psicologia, ela faz parte, foi o que a Cris falou, mas ela não dá o laudo. Então, não aceita, né? A gente não aceita o laudo que foi uma psicóloga que fez. Ela tem um instrumento que ela vai colaborar com o psiquiatra ou com o neurologista e contribuir para chegar, né, no diagnóstico. Mas quem dá o laudo mesmo é o psiquiatra ou o neurologista. Assim como a fono também, tá, gente? A fono avalia a linguagem dessa criança e ela vai dar para a escola ou para os pais mecanismos de comunicação, porque necessariamente nem todo autista vai ter uma linguagem oral, tá? Então, ele pode se adaptar com outro tipo de comunicação. Então, por isso que nem fono, nem psicólogo dão os laudos de autismo, é só para diagnóstico médico. Nós colocamos umas dicas aqui que a gente achou interessante estar passando um pouquinho para vocês, tá? Então, a primeira dica é sobre a família. Ter em casa uma pessoa com formas graves de autismo pode representar um fator de desequilíbrio para toda a família. Por isso, todos os envolvidos precisam de atenção, de atendimento e orientação especializados. Neurologista, um pediatra, um psicólogo, ou um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, um psiquiatra / neurologista, né? Um professor especializado. É uma equipe grande e que tem que estar muito próximo da família quando tem um autista em casa. Eu acho importante a gente falar que sempre quando eu tenho alguma situação de deficiência, eu preciso saber trabalhar com ela. E se você não trabalha com a família, essa família acaba não aprendendo a lidar com a criança. Então, ela precisa aprender a lidar com aquele autista. O que pode, o que não pode, o que aquela criança tolera, o que aquela criança não tolera. Só que, muitas vezes, um da família, vamos dizer assim, o pai ou a mãe, não sei, mas tem mais facilidade para esse tipo de situação. E, de repente, o outro não.
Então, a tolerância no momento de agressividade, no momento da dificuldade da comunicação, de expor o que quer, no momento de uma dor, e a criança pode externalizar isso de uma forma agressiva, por exemplo, às vezes tem um que espana, que não aguenta. Então, a gente tem que estar com a família com carinho, orientando, acolhendo, e irmãos também, porque muitas vezes os irmãos sentem dificuldade do convívio com o irmão autista. Né? Então, a gente tem que trabalhar a família como um todo. Vovôs e vovós também fazem parte, muitas vezes. Outra dica é sobre a comunicação. É fundamental descobrir um meio ou técnica, não importam quais, que possibilitem estabelecer algum tipo de comunicação com o autista. Então, existem alguns programas, né, que são certos, que as pessoas que os grupos, né, já trabalham, que é o TISH, ABA, Sunrise, e vou falar um pouquinho de cada. O TISH, o programa é comportamental. O método TISH utiliza uma avaliação para avaliar a criança e determinar seus pontos fortes e de maior interesse e suas dificuldades, e a partir desses pontos montar um programa individualizado. Gente, a Ana vai falar de todos os programas, mas a gente tem que entender que cada um, e eu gostaria que vocês prestassem atenção no que ela vai falar, porque cada um tem um foco. O Teach, por exemplo, ele fala muito da linguagem. O ABA fala muito de comportamento. O Sunrise fala, além de tudo, dessa estruturação do ambiente. Então, cada um, o PECS é bem da linguagem oral. Então, para a gente, eu sou fonoaudióloga, então para fono é um instrumento assim bastante utilizado. Então, vale a pena entender e dar uma lidinha, repassar ali cada um deles. São muito complexos, né, Cris? Então, não dá para a gente ficar aqui discorrendo, tá bom? Então, o ABA, que é um programa comportamental também, baseia-se nos princípios de reforço positivo, solicitações graduais, repetição e as divisões das tarefas em pequenas partes, ensinadas inicialmente em separado. Aí tem o Sunrise, que é um programa comportamental. O programa não é um conjunto de técnicas e estratégias a serem utilizadas com uma criança, mas um estilo de se interagir, uma maneira de se relacionar que inspira a participação espontânea em relacionamentos sociais. A ideia é que os pais aprendam a interagir de forma prazerosa, divertida e entusiasmada com a criança, encorajando, então, altos níveis de desenvolvimento social, emocional e cognitivo. Esse parece bacana, né, gente? Porque daí traz a família para trabalhar no espaço junto com a criança. Isso. E nós temos as PECs, que é o programa de linguagem, que eu até coloquei aqui do lado. É um sistema de comunicação por figuras, que geralmente a fonoaudiologia que trabalha bastante. Eu queria deixar também uma coisa assim bem clara para vocês. Esses são programas, né? Então, nós que trabalhamos em escola, nós temos um currículo, uma grade curricular a cumprir. E todos os nossos profissionais lá dentro têm esses cursos, né? Então, fizeram um foco, nada muito especializado, mas poucas pessoas, inclusive, têm autorização para atuar nessa área. Mas saber de todas as técnicas é importante, porque muitas vezes você precisa de uma situação comportamental ali e não é uma situação só cognitiva, e muitas vezes você precisa dar formas alternativas de comunicação e de socialização. Tá? Então, esses são programas tanto de linguagem quanto de socialização, comportamento. Então, e eu sou pedagoga. Então, eu estou procurando o que tem no mundo falando sobre metodologias que trabalhem com o autista dentro da pedagogia, né? E é muito difícil, porque existe tudo isso que nós falamos aqui para cima ou é da fono ou é da psicologia. E da pedagogia mesmo, eu consegui achar esse Boston Higashi School, que é lá nos Estados Unidos. Mas eu ainda não entrei em contato, mas eles não me responderam ainda. Eu queria entender, eu entendi assim que é um pouco fechado, não tem muito assim explicação de como que acontece essa metodologia. Mas foi a única coisa da parte da pedagogia que eu consegui achar. E falar um pouquinho também da rotina, né? Os autistas têm dificuldades em lidar com mudanças, por menores que sejam.
manter o seu mundo organizado é super importante, rotina, né? Eles são muito visual, eles não gostam muito de barulho, e conhecer o autista e ver como ele se comunica, isso é super importante. E cada autista é um universo. Quando a gente vai reconhecendo cada um, vai conhecendo, a gente vai reconhecendo as características que eles têm, né? E a rotina é muito importante para eles. E não importa que eles estejam no grau 1, grau 2, grau 3. A rotina é importante. Eles desestruturam. Por isso que a gente sempre fala, vamos entrar nesse mundo, vamos entrar nessa rotina. Então, eu posso manter uma rotina de segunda a sexta, onde na minha segunda eu faça uma atividade de português. Então, sempre na segunda vai ter uma atividade de português. Mas eu posso variar a atividade. Mas eu posso deixar claro para esse autista que a atividade é de português. Então, eu estou quebrando um pouco a rotina. Mas quando eu começo essa rotina, é atividade de português, a mesma atividade, e eu vou transformando essa atividade em outra situação, até eu conseguir ganhar esse autista para poder lidar com essas atividades. Então, assim, dentro de tudo que está ali, a rotina é a mais importante para o nosso aluno. Outra dica para a gente observar, né? O desenvolvimento neuropsicomotor. Você quer ir falando? A amamentação, né? O olho do bebê e a mãe. O desenvolvimento da linguagem. Função para os objetos, né? No autismo ele é diferenciado. Os movimentos repetitivos, né? Que é o flap, a ecolalia e o isolamento nas brincadeiras. Gente, a gente percebe muito rápido quando o bebê está, às vezes, lá na escola e troca de colo e a criança nem estranha, nem percebe que trocou o colo, não olha para a gente. Aí, às vezes, a criança está mamando, terminou de mamar, tanto faz quem pega, quem deixa de pegar. Então, a gente já começa a perceber que algumas características, desde muito pequenininho, já estão aparecendo. Necessariamente autismo? Não. Porque, senão, daqui a pouco, a gente está dando um diagnóstico rapidinho. Não é isso. Tá? Então, é importante lembrar da história, que sempre é o médico que vai diagnosticar, mas é importante a gente observar, porque muita criança, por exemplo, surda, pode ter dificuldade de algum reconhecimento. Uma baixa visão pode ter uma dificuldade de reconhecimento. E aí? E aí a gente está dando diagnóstico de autismo. Tá? Então, isso a gente tem que tomar bastante cuidado. A ecolalia é muito comum a todos eles, principalmente se nós colocarmos ruídos altos. O que eles fazem? Eles tampam os ouvidos e começam a gritar em cima, porque daí eles ouvem a ressonância deles mesmos e aquele barulho externo começam a ficar mais suaves. O autista é muito sensorial, muito sensorial. Então, todas as sensações nele são exacerbadas. Então, o ruído alto incomoda, mas também apertos, beijos, toques. A gente tem que entender como que a gente vai se relacionar com esse autista por causa disso. Sensorial, cheiro forte, tudo incomoda. E aqui a legislação, né? Existe a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB, né? Que é a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1999, né? Que lá já fala que as crianças com deficiência têm que preferencialmente estar na rede regular. A Lei do Autismo, que é a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, é uma lei mais recente. Nós temos a diretriz do Conselho da Educação do Estado, que é o número 68 de 2007, que também fala um pouquinho sobre o autismo. E agora a Lei Brasileira da Inclusão, que é a Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, que é o Estatuto, né? Gente, essas leis vieram, né, são federais, então estão em todos os lugares. Mas o Estado de São Paulo tem uma situação interessante. O Estado de São Paulo perdeu uma ação civil pública. Então, começou a haver um custeio de alguns autistas em escolas especializadas. Isso está gerando um monte de polêmica, isso a gente não está nem para discutir, a gente está muito mais para trabalhar. Mas esse custeio, essa ação civil faz com que o Estado de São Paulo, eu não sei sobre os outros estados, posso garantir só o Estado de São Paulo, ele tenha que custear a educação, a assistência e a saúde do autista, independentemente de credo, cor, raça, idade. Então, isso vem também, eu acho importante para a divulgação, é uma coisa que a gente tem que estar divulgando, porque muitas mães, nesse sentido, não sabem.
Mas volto a pedir o cuidado, porque como é uma lei que ampara o autista, muitos diagnósticos de outras patologias vêm sendo dados como autismo só para que tenha benefícios, tá? Então, o cuidado, porque você rotular um ser humano é muito sério. É muito sério. Mesmo que, através desse rótulo, ele se beneficie, porque ele vai ser tratado de uma forma diferente. Ele vai ser tratado como autista, e ele não é autista, né? Então, a gente tem que estar de olho nisso, tem que tomar cuidado com isso, tá? Lembrando que, embora haja uma lei que beneficie, mas vale você ir atrás de outras leis que também beneficiam outras deficiências do que simplesmente diagnosticar uma criança, um aluno, um filho com autismo. Então, eu gostaria que vocês conhecessem a Tikira. Quer falar um pouquinho da lei? Então, eu gostaria que vocês conhecessem a Tikira. Vamos passar um vídeo de como que a gente trabalha dentro da Tikira e depois a gente fala um pouquinho sobre a Tikira, tá bom? Não era só apertar aqui? Aqui, ó. Aqui? Ó. Ai, foi. É assim mesmo, é assim. Comprometimento, qualidade e entendimento. E, acima de tudo, muita dedicação. Foi com esse espírito que a Tikira, Centro de Desenvolvimento Humano, foi fundada em 1989. Com a missão de oferecer serviços que promovam o desenvolvimento integral do aluno no aspecto cognitivo, físico, emocional e social, respeitando e valorizando os princípios éticos de igualdade e liberdade, assegurando atividades curriculares adaptadas, funcionais e estimuladoras, para aprendizagem com qualidade, como processo contínuo de aquisição do saber, com visão consciente e crítica da realidade. Desde então, desenvolve um trabalho escolar com apoio terapêutico para atender seus alunos, garantindo a inclusão de todos em seu amplo projeto político-pedagógico. A Tikira foi criada em 1989 e o grande objetivo da gente era que a escola se adaptasse ao aluno e não que o aluno tivesse que se adaptar à escola. Essa é a verdadeira essência da Tikira. A Escola de Educação Básica Tikira inclui a educação infantil, da primeira e segunda fase da pré-escola, e o ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade. O ensino fundamental visa o desenvolvimento da capacidade da aprendizagem, domínio da leitura, escrita e cálculo, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, além da formação de atitudes e valores. Em 2014, foi inaugurada a expansão da escola, com amplas e modernas salas de aula e uma estrutura plenamente adaptada para facilitar a acessibilidade, incluindo novas rampas de acesso, elevadores e corredores mais largos, tudo em perfeito acordo com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Atualmente, com capacidade para atender 400 alunos, a Escola de Educação Básica Tikira possui regimento escolar, projeto político-pedagógico, grade curricular e calendário escolar homologados junto à diretoria de ensino. E ainda oferece avaliação individual e transporte gratuito aos alunos com transtornos do espectro do autismo. Para manter esse compromisso, a escola promove reuniões semanais com o núcleo pedagógico para analisar os conteúdos curriculares e dar funcionalidade ao conhecimento, desenvolvimento e à superação dos limites de seus alunos.
Além da parceria com a diretoria de ensino, a escola trabalha todas as áreas do conhecimento através das disciplinas: língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, arte e educação física. Os projetos especiais complementam o trabalho pedagógico. Em suas 3 unidades de ensino, além do atendimento educacional, a Tiquira possui ainda apoio terapêutico em fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psiquiatria e psicologia, para orientação, acolhimento e atendimento a pais, alunos e equipe de profissionais. Ainda oferece capacitação e treinamento a profissionais, além de curso em Libras, Língua Brasileira de Sinais. A Tiquira recebeu em 2015 o título de Honra ao Mérito, concedido pela Câmara Municipal de Campinas. E o prêmio Top Brasil Quality, oferecido pelo Instituto Monteiro Torres. Mais que os prêmios, a Tiquira orgulha-se com o reconhecimento da excelência em seu atendimento. A Tiquira não é só uma escola. Ela não está apenas no Guanabara. Ela está com seus alunos, em suas famílias, nos shoppings, nos restaurantes, nos parques. A Tiquira é vida. Mais que uma escola, a Tiquira é um local para o desenvolvimento humano, onde a satisfação absoluta de nossos alunos, tão especiais, nos faz ser, de fato, parte de um todo. Bom, pessoal, falando um pouco da escola, né? A Tiquira tem 30 anos e trabalha com a deficiência intelectual e com transtorno do global do desenvolvimento, como a gente chamava antigamente, mas hoje transtorno do espectro do autismo, desde aquela época. E é interessante que naquela época já havia uma diferenciação e adaptação de currículo para a sala com a deficiência intelectual e para a sala dos autistas. Questão comportamental, social, educacional também tinham que ser bem trabalhadas e diferenciadas. O currículo tinha que ser funcional, o currículo tinha que ser adaptado, tinha que ser lentificado e praticamente diferenciado um a um plano individual de atendimento. Então, vou começar a ler aqui as nossas telas sobre a Escola de Educação Básica. A Escola de Educação Básica Tiquira é uma escola autorizada e mantém contrato com a Secretaria do Estado da Educação para o acompanhamento gratuito em pedagogia e transporte, de segunda a sexta, em período de 4 horas. Atendemos alunos de 6 até 30 anos, são os autistas. E, atualmente, a Tiquira mantém os programas de educação infantil de primeira e segunda fase, ensino fundamental de 1º ao 5º ano e o centro-dia. Estou conversando um pouquinho aqui com o Jorge, né? As questões da idade. Essa nossa parceria com a Secretaria de Educação limitou realmente no nosso contrato de 6 a 30 anos. E aí, parabéns, a partir de 30 você deixa de ser autista? Não.
né? Então, nós tivemos que recorrer também à Secretaria de Saúde. Por quê? As crianças que já têm o diagnóstico de autismo, elas precisam da estimulação precoce. Não dá para que a gente simplesmente espere, olha, espera chegar até os 6 anos, aí traz para mim. E a fono, físio, TO, psicóloga, pedagoga? Então, a Tiquira conseguiu uma parceria também com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para acolher essas crianças antecedentes aos 6 anos, e aí sim, a partir dos 6 a gente põe para a idade escolar, e esses que antecedem é um programa de estimulação precoce voltado para a terapia, e a partir dos 30, essa parceria vai também para a Secretaria de Saúde. Então, para a gente, assim, foi muito legal, porque nós conseguimos criar o centro-dia e poder acolher essas crianças que as mães ficavam nervosas, chegando nos 29, o ano que vem, o que eu vou fazer? Nós vamos transferir já para a Secretaria de Saúde e vocês terão o mesmo acolhimento, tá? Na verdade, perdão, as crianças têm todas o mesmo atendimento. Não me importa se é bolsista, não me importa se é Secretaria de Saúde, de Educação, não importa, tá? Todas têm o mesmo atendimento. Então, todas têm o acesso a psicologia, psiquiatria, fisioterapia, fonoaudiologia, tá? Com relação ao grupo. Atendimentos individuais são diferenciados, mas todo aluno nosso tem direito a tudo. Nós vamos da educação infantil até o fundamental, e do 5º ano do fundamental, e aí nós temos as vertentes. Ou o aluno vai para o 6º ano, que aí a gente trabalha essa inclusão junto à escola, para que não seja de uma forma que possa trazer um retrocesso, até mesmo para que volte para a Tiquira, ou então a gente pode conseguir que o aluno chegue na alfabetização já com 18, 20 anos, e aí pode ir para o mercado de trabalho, de acordo com a possibilidade. Educação de jovens e adultos também. Então, a Escola de Educação Básica, ela é homologada, né, na modalidade da educação especial, ele tem um regimento escolar, ele tem o projeto político-pedagógico, o plano de trabalho, currículo de cada sala, calendário escolar e a grade curricular, matemática, língua portuguesa, história, geografia, ciências naturais, educação física e arte. E a gente tem os PIs, que é o Plano Educacional Individual, que eu vou explicar mais ali na frente. A gente coloca essa tela porque hoje nós temos a inclusão e fala-se de uma escola especializada, né? Porque dentro dessa escola tem uma equipe multidisciplinar que a própria Secretaria de Educação do Estado pede que esteja lá dentro, que acompanhe esse educando, esse aluno. E então a gente faz questão de mostrar que a Tiquira é uma escola como qualquer outra escola. Tem matemática, português, história, geografia, são professores que estão lá dentro, não é o monitor filho da vizinha, né? Os monitores estão sendo capacitados, os que não estavam capacitados estão fazendo os cursos. Por quê? Para a gente poder oferecer uma boa qualidade de serviço a essas crianças, a esses alunos. Então, é uma escola regular, de 1º a 5º ano. Então, o aluno que terminar o 5º ano lá e nós acharmos que ele está apto para ir para o 6º ano, ele pode ir para o 6º ano. Nós não temos 6º ano na Tiquira, então a gente faz o encaminhamento. A metodologia. A Tiquira utiliza o currículo funcional natural e ecológico. Filosofia. É fundamentada na crença de que cada estudante é uma pessoa única. Por isso, o programa é individualizado, respeitando-se os interesses do aluno, trabalhando em conjunto com a família, escola e o ambiente. Ele é funcional, atende às necessidades atuais e futuras, aluno, família e da escola. Ele é ecológico, porque respeita o ambiente social e cultural onde o aluno está inserido. E o currículo funcional, a gente desenvolve o Plano Educacional Individual, que é o PI. Cada aluno tem o seu PI. Gente, não dá para ser incoerente. Nós falamos no começo de todas as características do autismo e depois a escola ia se diferenciar fazendo as coisas de uma forma assim, né, aleatória. Não dá. Então, o nosso currículo ele teve que ser adaptado, ele teve que ser lentificado. Então, nós trabalhamos de uma forma diferente. São só 8 alunos por sala. Cada sala tem uma professora. Dentro da sala tem um monitor. Há um outro monitor de corredor, para que caso a criança precise de uma medicação, caso a criança precise de uma troca, né? Criança, aluno, porque necessariamente 30 anos não vão falar de criança.
Então, há uma diferenciação nesse sentido. E tanto para a educação quanto para a saúde, há o plano educacional individual e o plano terapêutico individual. Porque os terapeutas também olham essas crianças como sendo um ser único. Tá? Então, eles precisam também ter uma visão. Se uma professora tem uma queixa de um aluno, ela vai levar até o terapeuta e eles vão dividir com a família, com o médico e vão fazer os contatos. Na escola Tiquira, cada sala tem até 8 alunos, professores especializados, monitores capacitados, currículo adaptado, né, o apoio terapêutico na fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e psiquiatria, para a família e os profissionais da Tiquira também. A gente também faz estudo de casos, a gente tem relatórios de acompanhamento bimestral e semestral. A gente faz avaliação dos alunos, reunião de pais, curso de formação para os profissionais da Tiquira. A gente também também tem uma relação com a rede que atende todo esse autista. Os médicos do centro de saúde e particulares, terapeutas, os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, o CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico, os CRAS, os CREAS, as famílias e os cuidadores. Então, tudo que envolve esse autista, a Tiquira entra em contato, né, para a gente tentar de uma maneira melhorar cada vez mais a qualidade de vida desse aluno. A gente brinca um pouco na Tiquira dizendo que a gente às vezes padece da patologia com a qual a gente trabalha. Então, muitas vezes a gente precisa chamar um outro profissional para vir nos capacitar. Então, para vir nos ajudar a não ficar com aqueles olhos de mesmice e sem atualizar toda esse mundo do autista que está vindo por aí. Então, por isso que nós colocamos capacitar os profissionais da escola também. E dizer que os terapeutas são só para os alunos? Não, eles são para as professoras, eles são para os monitores. Por quê? Porque muitas vezes a queixa não vem da casa, a queixa vem da escola. Quando a gente percebe alguma situação de risco para a criança, ou alguma situação de negligência, ou às vezes alguma situação até de dificuldade da família, a gente tem essa parceria com o CREAS, com o CRAS, que são serviços de assistência social que podem também nos ajudar. E os serviços da rede aqui de Campinas, nesse sentido, eles são muito rápidos e dão uma mão muito grande para a gente. Muito bom mesmo. Então, eu vou apresentar aqui alguns momentos, algumas atividades, alguns projetos que a gente desenvolve na Tiquira. Um deles é a Escola Aberta, que tem como objetivo apresentar a escola a familiares, amigos e comunidade do aluno, né? Esse daqui é um momento que é estabelecido no calendário anual da Tiquira. E nós tivemos a última nossa agora foi dia 7 de abril. Também fazemos a nossa festa junina, já fazendo uma propaganda. A nossa festa junina esse ano será no dia 9 de junho, vai ser no Clube Bonfim. E estão todos convidados, tá? É uma festa muito grande, o ano passado deu quase 800 pessoas. E, assim, vale a pena, porque as crianças, as famílias, é um momento de interação muito bonito, né? Eu falo com muito orgulho, porque realmente é um momento assim que eles saem de casa e eles vão mesmo na festa, as mães vão todos caracterizados, eles dançam, eles se divertem, e ali você não vê muito o autismo, né? Você vê muito a alegria mesmo, né? É uma coisa muito... Socialização, né? Socialização, é verdade, bem lembrado, isso mesmo. A maratoninha, que é da Caixa Econômica Federal, e todo ano a Tiquira participa. Todo ano nossos alunos ganham dentro da classe da educação especial, e é muito legal mesmo. Acontece uma vez por ano e agora em maio, lá no Taquaral. A caminhada, que é um projeto do Eric, que é o nosso professor de educação física, né? E tem outros projetos que ele faz lá dentro também. Um deles é a caminhada, que ele faz em volta do nosso bairro. Mas nesse dia eles foram até o Taquaral visitar a caravela nova. Visita ao Corpo de Bombeiro, que foi desenvolvido por uma professora lá na Tiquira. Chefes na Tiquira, que é o Nicola. A gente tem alguns parceiros e... O Nicola, do bar do Nicola, ele vem uma vez no ano, ele vem na Tiquira e ele faz alguma coisa, ele cozinha alguma coisa com as crianças. Então, a gente montou um projetinho e acabou chamando a atenção de outros chefes e vieram outras pessoas fazer um trabalho com as crianças. Foi muito legal também. Estou falando rápido, Rita, você quer falar?
O material legal, que foi um projeto desenvolvido com o pessoal do Mackenzie, e eles fizeram uma arrecadação de material para os nossos alunos. Foi um momento muito importante também. E é isso daí. A Tiquira tem o site. Só falar um pouquinho dessa mostragem que a gente fez de festa junina. Tudo isso, quando a gente está fazendo na Tiquira, a gente está pensando em ensinar aquele aluno. Então, como eu falei para vocês, o autista quer rotina. Como é que eu vou pôr uma roupinha de caipira? Né? Isso não está na minha rotina. O autista vai chegar uma pessoa estranha, o bombeiro. Como é que eu vou colocar isso na minha rotina? Então, tudo isso cabe quando a gente vê esses projetos, projeto de caminhar, projeto de bombeiro, projeto do chefe, aprender culinária. Nós estamos trabalhando português, a matemática, tudo que o nosso currículo pede, além de estar trabalhando o que a gente precisa muito com o autista, a comunicação e a socialização. Então, não dá para nós sermos incoerentes nesse sentido, né? De não ter um material adaptado ao nosso alunado. Tá bom? Tudo adaptado. Nós temos o site, que é o centrotiquira.com.br, é um site atualizado. Nós temos o Centro Tiquira no Instagram, nós temos a Escola Tiquira no Facebook e nós temos um canal no YouTube que chama Centro Tiquira. Então, vale a pena, se vocês tiverem um tempinho, dar uma clicada lá, a gente coloca tudo o que acontece. O Facebook, ele acabou virando até um portfólio, porque tudo o que acontece a gente coloca lá. O site, ele é alimentado mais uma vez por semestre, né? Uma vez por semana, ele demora um pouquinho mais. Mas a Escola Tiquira, tudo o que acontece, a gente vai atualizando mesmo. Tá bom? E é isso daí. Não adianta a gente falar de autismo se a gente não colocar o amor, né? Então, eu gosto sempre de colocar essa última tela aqui no fim, porque eu acho que representa muito. Tiquira quer dizer gota, gota, né? Azul, que são predominantemente nos autistas, e o amor, que eu acho que tem que estar aliado a tudo. Não adianta a gente ter conhecimento, a gente vir aqui explicar, falar, mas se a gente não tiver o amor e o respeito a eles, as coisas não saem do lugar. E eu convido a todos, não sei se já posso convidar, Cris, claro. A todos para ir conhecer a Tiquira. E assim, eu trabalho na Tiquira já faz tempo, então o perfil do funcionário que trabalha lá tem que ser amor. Ele tem que gostar do que ele faz, né? Então, não adianta ele falar que ele conhece, o perfil é bom, né, que de quem conhece, que é isso que a gente quer também. Eu tenho a pós, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas se você não tem um amor, você não tem um carinho, você não consegue abraçar e entender aquele ser humano de uma maneira diferente, a coisa não sai e o aprendizado também não. Né? Então, é isso daí. Pessoal, reforço então o convite da Ana, né, que vocês cheguem até a Tiquira, vão conhecer. E agradeço ao vereador Jorge da Farmácia, mais uma vez, ao Paulo, que eu tenho um carinho muito especial, que sempre me acolhe quando eu estou no desespero, tá bom? E agradeço a presença de todos vocês. Uma boa tarde. Obrigada. Cris, eu que agradeço você. Eu vou abrir agora alguns questionamentos que nós temos aqui. E vou dizer você, Cris, Ana, Felipe, Paulo e todos que nos assistem aqui, que eu tive o privilégio de conhecer a Tiquira e eu cheguei lá, eu fiquei até emocionado, porque eu sou muito de abraçar, de beijar, e quando eu cheguei lá eu fui recepcionado dessa maneira, sabe, com um abraço, com um beijo, com amor, e até eu peguei e comentei, falei assim, poxa, mas fala que é autista, não abraça, não beija. O que vocês fizeram aqui, menina? Até fiz um questionamento um dia, né? Eu me lembro quando cheguei na sala, assim, eu venho de central, assim, veio todo mundo. Pô, nossa, um abraço já é gostoso. Imagine ter uns 4, 5, 10, 15, 20, é maravilhoso. Abraço coletivo. A gente até brinca em casa que nós fazemos muito abraço família, né? Eu tenho 2 crianças, a Ana já conhece, a Cris eu acho que não conhece ainda. Mas o abraço família, o abraço coletivo é muito bom, é muito gostoso, é muito gratificante. E como você falou, o amor aí traz aconchego, aquece qualquer coração, que eu sempre brinco. O Jorge da Farmácia, lógico, eu sou farmacêutico, eu falo que o melhor remédio é o amor. Então, parabéns por você, pelo seu trabalho que você faz lá. E lembrando que nesse mês a gente temos aí a campanha do Abril Azul,
que é o mês da conscientização do autismo. E o Paulo tem algumas atividades que ele vai nos falar aqui que a Secretaria está promovendo. Então eu vou passar a palavra ao Paulo Guimarães, que é um grande amigo meu, que eu também tenho um carinho muito grande por ele. E Maurício, rapaz, quando eu vi que você ensina Libras ali, eu vou cobrar que você faz alguns ensinamentos para nós. A Jo já está fazendo esse curso para nós aqui. E o Maurício também, quando eu cheguei lá na Tiquira, eu vi a gratidão que eu tenho por esse rapaz. Ele é uma pessoa assim do bem, uma pessoa que está sempre ensinando, sempre trazendo as coisas boas. E sabe que eu sou um profundo admirador dele agora, ainda cada vez mais. Paulo, está com você, meu amigo. Antes eu queria agradecer também a presença da Andréia Fiorello aqui, que é a coordenadora pedagógica do Colégio Pio XII. Parabéns e obrigado por estar nos prestigiando mais uma vez aqui. E depois eu vou abrir a palavra para que vocês façam algum questionamento para essas meninas aqui. Estou gostando dos meninos. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui nessa casa, participando da comissão do vereador Jorge, para essa importante causa, né? O Abril Azul já se fala por si só. A gente tem que trabalhar com conscientização mesmo do autismo. E o trabalho que a Tiquira faz é um trabalho bastante sério, bastante profissional. Eu conheço o trabalho lá da escola, conheço a Ana, conheço a Cris e algumas pessoas do corpo, e vocês realmente estão de parabéns. Uma coisa que sempre a gente observa lá enquanto secretaria, Cris e Ana, é que a gente sabe que a rotina dos profissionais é pesada, né? Além do amor, a gente tem que ter muitas outras coisas por trás para a gente conseguir dar conta que o fardo não é fácil, né? Assim, eu acho bastante interessante o olhar que vocês têm do cuidar do cuidador, né? Então, vocês estarem olhando para os profissionais de vocês também, tá dando respaldo, reforço para os profissionais, porque é fundamental isso, né? Então, isso porque chega uma hora que mesmo... Você precisa de um colo. Precisa de um colo, né? Vocês dão pra gente. Mas é importante isso aí, e eu quero deixar aqui os parabéns mesmo pelo trabalho, pelo excelente trabalho que vocês fazem. E saiba que pode contar conosco lá da secretaria, né, para as questões que no que a gente puder ajudar, a gente auxilia, está sempre junto na parceria aí com a Tiquira, né? Eu convido vocês a um desafio, né, a pensar em alguma ação que possa se inscrever, inscrever a atividade que vocês podem pensar de forma gratuita lá no edital de chamamento. Tem um link, depois eu posso até passar, né, que vocês podem inscrever a atividade que vocês queiram fazer, até mesmo dentro da própria escola, né, como sendo uma atividade da Semana Mundial do Brincar. Então, eu já deixo o convite a todos aqui, que vai ser uma semana bastante especial. A gente quer, com isso, dar um prosseguimento na cultura de paz na nossa cidade, né, e fazer com que as crianças brinquem com coisas mais saudáveis, o resgate de brincadeiras antigas, né. Hoje você fala para as crianças pular corda, amarelinha, um esconde-esconde, um pega-pega, eles não sabem, eles sabem mais as brincadeiras virtuais, onde o seu colega está lá do outro lado do mundo, você está conversando com ele virtualmente pela internet, e você não tem aquele contato. Então a gente quer buscar o resgate disso aí, né? Mas obrigado pelo espaço, Jorge. E mais uma vez parabenizar aí a Tiquira pelo excelente trabalho que é feito. Obrigada. Eu que agradeço você, Paulo, lembrando também que eu tenho um projeto já, está em tramitação aqui na casa, que é um projeto do Brincar, que nós aqui, quem se lembra, né, bolinha de gude, pipa, esconde-esconde, passanel era bom que beijava muito, né? Então o pessoal gosta muito desse passanel. Mas é muito bacana. O bets, enfim, vários outros tipos de brincadeira que nós possamos tirar realmente a criança de dentro de casa. Eu vou abrir aqui a pergunta. Alguém, caso queira fazer algum questionamento, só pediria que se identificasse. Por favor, tem alguém? A Zilda. A Zilda, depois o seu... Roberto, né? A Zilda vai passar para o seu Roberto aqui, depois eu já passo. Legal. Boa tarde a todos. Meu nome é Roberto, eu sou do Centro Cultural Luiz Braille, aqui de Campinas, e eu gostaria de fazer duas perguntas.
A primeira pergunta. Num autista, a agressividade dele é espontânea ou provocada? E uma segunda pergunta. Um autista em alta reclusão, há possibilidade de reverter essa situação? Obrigado. Roberto, no autista nada é programado, nem a agressividade de forma nenhuma. Inclusive, é uma coisa bacana que você falou, para a gente às vezes lembrar para as mães que o autista às vezes não quer comer, não é porque ele não gosta daquela comida, porque ele tem sensibilidade àquele tipo de odor ou sabor. Né? Então, a dificuldade de comunicação e socialização, muitas vezes, pode provocar essa agressividade, numa tentativa de comunicação, numa tentativa de expressar alguma dor, alguma coisa, e não ser receptiva a essa comunicação. E aí ele pode apresentar essa agressividade. Outra coisa também que pode gerar, a gente fala dessas sinapses que são muito rapidinhas, né? E também te falei, eles são muito sensoriais. Qualquer coisa que o esteja incomodando e a dificuldade de informar isso faz com que venha essa agressividade, principalmente dor. Então, é comum que realmente aconteça. E há hoje medicação para ajudar nessa situação. Qual é a segunda pergunta? Sobre a reclusão. A reclusão. Nossa, eu regalei até os olhos quando você falou isso, porque eu pensei assim, nossa, será que ainda existe? O pior que existe, né? E isso é um absurdo. Mas é reversível? Eu acredito que sim. Na Secretaria da Saúde, eu escutei um caso de uma criança, de um adulto, eu falo criança, mas de um adulto que tinha ficado muito tempo amarrado, então ele já tinha algumas deformidades. E ele foi resgatado dessa família, foi para outra situação e tudo mais. Na casa hoje onde ele mora, ele de vez em quando tem que ser contido também da mesma forma, mas não precisa mais ser apertadamente amarrado. Ele precisa que suavemente nas mãos haja a bandagem de contenção. Ele se sente mais seguro. Então, reverteu-se a situação, hoje ele não é amarrado, mas não se reverteu a memória que esse autista teve dessa sensação do amarramento da mão e o conforto que provavelmente ele encontrava naquela posição. Então, eu acho que assim, quando a gente pensar no autista, a gente não pode esquecer que ele é ser humano. Ele é igual a qualquer outra criança. Então, qualquer outra criança, num caso de reclusão, quando você a colocar de volta à sociedade, você até pode fazer com que ela tenha comportamentos sociais normais, típicos, mas que ela vai ter uma memória do que passou, ela vai ter. Tá? Então, essa criança provavelmente também pode desenvolver algum tipo até de agressividade. Posso falar também? Seu Roberto, ontem a Tikira foi procurada pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, pela assistente social, e trouxe um caso de uma pessoa com 30 anos, que estava na reclusão há 30 anos, amarrado. E ela me fez essa pergunta. Foi a Michele, da secretaria, que me procurou. Ela falou assim, Ana Maria, você acha que tem jeito? Mas ela estava bem aflita, sabe? Nossa, uma pessoa de 30 anos que está amarrada, você acha que a gente consegue alguma coisa para ela? Eu falei, claro que consegue, claro. E já encaminhei ela. Ontem mesmo ela já foi lá na Tikira, ela já trouxe a família, né? E a gente já, como é 30 anos, então a gente já está encaminhando para a saúde, né, para poder fazer todo o trâmite, ela já entrar nesse centro-dia, a gente já acolher essa família. Então, é todo um caminhar aí, e foi o que a Cris falou, é um ser humano. Então, a gente tem que colocar, tem que inserir na sociedade, e a família, nesse caso, é fundamental para orientação também. Certo? Ok, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Cris. A Isilda, por favor. Boa tarde. Primeiro eu quero parabenizar o trabalho. Eu sempre escutei muitos elogios à Tikira, mas eu desconhecia o trabalho, então eu tenho algumas dúvidas. A Tikira é uma escola que só recebe crianças do espectro autista ou ela é uma escola geral e que acolhe também o autista? Como é que tem uma porcentagem grande? Porque a gente também tem crianças com autismo nas escolas, de um modo geral, né? Nas redes. E a gente sabe também que é comum
a epilepsia nessas crianças, né, nessas pessoas. Então, eu queria saber que vocês falassem, por favor, como que se lida com isso, se acontece na escola. Inclusive, Zilda, obrigada pela pergunta. Eu falei para o Jorge, assim, agora no ouvido, dizendo assim, nossa, Jorge, a Zilda vai ser ouro para a gente, para orientar um pouquinho, porque é muito comum o autismo associado à epilepsia, né? Então, te respondendo, quem é a Atiquira? A Atiquira é uma escola de educação regular. Então, currículo regular, tudo regular. Os professores são extremamente capacitados para dar aula em qualquer escola de 1º a 5º ano. O que diferencia meu grupo? Eles têm a educação especial como especialização e esses cursos de base que a Atiquira traz para dentro da escola, para capacitação, para lidar com o nosso público. Outra diferença, que dentro da nossa escola, que é uma escola regular normal, nós temos uma equipe multidisciplinar maior ainda até do que a própria exigência do Estado, para que também acolha com excelência essas crianças. Então, falando no aspecto pedagógico, é uma escola regular. Eu quero que esse meu aluno comece no 1º ano e termine com o conteúdo do 5º ano. Nós não nos incomodamos muito de quanto tempo ele vai demorar para que isso aconteça. Nós nos incomodamos muito que isso aconteça, para que a gente consiga um 6º ano também, também inclusivo e também adaptado. Meu público maior é de autista, sim, mas mais por essa demanda do Estado, que hoje já estão vindo outras escolas para Campinas, óbvio, passou a interessar. Então, de 2012 até 2018, éramos só nós, e hoje já passou a interessar a outras instituições que já estão vindo para cá. Mas é uma escola regular. Hoje não pode nem deve existir uma escola especialmente para deficientes, né? Importante também, que eu acho assim, o que a Atiquira faz? Ela faz uma inclusão diferenciada, ela faz uma adaptação do currículo, ela faz uma adaptação de espaço, ela reduz o espaço, o aluno ele cria a sala, porque ele é muito visual, então essa sala começa vazia, vai se criando, começa-se numa sala menor, com espaço mais aconchegante para contenção, para que tudo seja mais perto, para eu ensinar que aquele autista pode ter outro autista do lado, até que a gente vai esparramando para salas, que sempre com 8 alunos, mas para salas de espaço maior para outros tipos de atividade. Então, tem todo um formato que é diferenciado, ele é especializado. Então, a escola não é especial, porque ali não está um cuidador qualquer fazendo um trabalho qualquer. Ali está um pedagogo profissional trabalhando português, matemática, história, geografia, mas de uma forma inclusiva, que nós, na verdade, adaptamos tudo para que aquele aluno tenha conteúdo. Sim. Tá? Obrigada. E a epilepsia? Com relação à epilepsia, nós temos a nossa psiquiatra, que nos ajuda muito, né? Então, ela faz todos esses cursos de capacitação, incluem, inclusive, a capacitação também para lidar com algumas situações, não só pedagógicas, mas com a situação de vida, porque não é só a epilepsia, é um engasgo, uma convulsão, uma crise de agressividade, né? Que às vezes uma criança de 8 anos de idade precisa ser contida por 4 para segurar, para não machucar a cabeça, para não se machucar com os braços, enfim. Então, a nossa psiquiatra ajuda muito, muito. Mas, de cara, já fica o convite para você, porque, na verdade, lidar com esse contexto de uma forma profissional é só a psiquiatra que pode nos ajudar e a equipe de enfermagem que tem lá. A gente, enquanto fono, enquanto pedagoga, não tem essa habilidade. Mas as crises acontecem. Acontecem sim. Tá? E se for alguma coisa que nós temos 2 formas ali de socorrer. Uma aluna nossa teve essa semana e a gente chama as 2 situações, o SAMU e nós pagamos a Medicar, que quem chega mais rápido leva primeiro. Né? Mas sempre não. Sempre quando acontece de uma forma gravada, que isso não é uma convulsão, por exemplo, rápida, e que aí a gente percebe que veio toda aquela sintomatologia extra que precisa de uma situação mais cuidadosa. É importante assim falar também que nós temos o técnico de enfermagem em todas as unidades.
Então, esse primeiro socorro quem dá é ela. Certo. Então, ela já avalia, olha, chama o SAMU, chama o Medcar. Então, a gente já, né? Então, essa semana teve uma menina que teve de uma forma muito grave. Então, teve que vir a Medcar. Os dois foram chamados. Os dois, né? Os dois foram chamados. A Medcar chegou primeiro, que foi eu que acompanhei, fui com a Medcar. Vocês né? estão muito bem assessoradas, né? Graças a Deus, isso dá uma tranquilidade. Tem que ter, né? Porque toda semana tem uma intercorrência, então a gente tem que ter... Sabe, e é tão comum, né, a epilepsia caminhar junto com o autismo, que em alguns lugares as ações, elas são feitas juntas, a equipe da epilepsia e o pessoal do autismo. A gente tem muito para conversar ainda. Obrigada. Isso mesmo. Muito obrigada, viu, Zilda? Joia, muito obrigado, Zilda. Cris, mais alguém quer fazer algum questionamento? Não, eu tenho só um questionamento, Cris. Neurologista, psiquiatra, deu um diagnóstico para um pai, para uma mãe, criança autista. Caso eles queiram matricular essa criança na Tiquira, qual o procedimento? Como que faz isso? Como que funciona? Inicialmente, Jorge, a gente encaminha... primeiro de tudo, a gente faz uma avaliação, né? Para ver se realmente aquele quadro é um quadro para a gente, né? Se não é um quadro ainda, para a gente estar fazendo algum outro tipo de encaminhamento, se é um quadro para a gente fazer só estimulação precoce. Óbvio, primeiro de tudo, uma avaliação da Tiquira. E depois dessa avaliação, a gente encaminha um ofício junto a essa avaliação à nossa diretoria de ensino, que a nossa é a Leste. E aí passa a ser uma responsabilidade deles, né? Então, essa criança vai passar, esse aluno vai passar por uma avaliação pelo CAP também, já associada à nossa avaliação, e aí também vai ter essa conferência, é necessário, não é? E aí é encaminhado para a Secretaria de Educação do Estado, e aí é custeado por eles. Mais duas questões só. Em relação às férias, Tiquira, lógico, tem que ter férias, seus profissionais lá. Como vocês fazem com os pais, com os alunos? E uma outra questão também, queria que você desse alguma dica para as pessoas que estão nos assistindo. Chegou e vai na casa de um familiar, chega lá e tem uma criança autista. Como que você deve se comportar perante uma pessoa com autismo? Então, vamos lá. Com relação a férias, assim, para a gente é sempre muito complicado. Nós somos uma escola e nós temos que dar férias para o professor, de 30 dias, que é o recesso. E todo funcionário nosso também teria direito a 30 dias, só que o professor, além dos 30 dias de férias, ele tem direito a mais 30 de recesso. Mas, como falei a vocês, todo professor tem um monitor, né? E muitas das nossas crianças deixam de frequentar o mês de julho, porque o transporte é suspenso também no mês de julho. A partir do momento que não tem professor, não há custeio do transporte. Então, a secretaria também suspende o transporte, porque é férias de professor. Então, esses monitores estão lá para receber para cursos de férias. Então, se houver alguma solicitação de pais, a gente organiza o curso de férias, que normalmente não é um grande sucesso, não. A gente percebe que a gente tem esse trabalho de que a família tenha essa responsabilidade social e acolha essa criança no momento de férias, se a família puder. Às vezes, não pode. E com relação a chegar numa casa de autista, né? A primeira coisa que eu peço para todo mundo, vá devagar. Não chega abraçando, não chega beijando, mas chega, se for pequenininho, abaixa até o chão. Se for um adulto, vá tentando se aproximar de forma tranquila, de forma calma. É um ser humano normal como qualquer outro, né? Mas a gente tem alguns respeitos, como, por exemplo, essa criança pode ser que tenha um lugar para se sentar, você não vai poder sentar nesse lugar. Então, a própria família vai acabar orientando você de como lidar com isso. Às vezes, a própria família fica melindrada, né? Porque pode ter uma crise de agressão, ou, às vezes, a incontinência social, né? Soltar um pum, pôr a mão no nariz, né? E as pessoas ficam sem graça. É entender que o nosso autista não tem essa contenção social e levar isso como sendo uma característica dele. Ok, muito obrigado, Cris. Eu tenho uma história também, as pessoas que me ouvem, eu sempre conto, Paulo, que a minha menina sempre chegava em casa e reclamava, né, de um menino que tinha, o menino lá quieto, não conversava, tal. Aí nós fomos na escola perguntar o que estava acontecendo, né? Aí a coordenadora falou, não, ele é autista, tal. Aí nós chegamos em casa e expliquei para ela, né? E passaram-se alguns tempos, Paulo,
esse menino se tornou o melhor amigo dela. Tanto é que eles andavam com a mãozinha para lá e para cá, e eu fiquei preocupado, porque ela só tem 9 anos, né? Mas chega assim a ser gratificante. Eu lembro que na cantada de Natal, ela chegou e olhava bem para ele, assim, conforme ela cantava para ele, e ele olhando nela, e cantava essa música de Natal. Depois fizeram alguns aniversários em casa, nós também conhecemos a família, fomos até a casa dele. Ou seja, a gente se tornou uma família só. Esse rapaz, ele também tem 2 filhos, tem só um que é autista. E aí a gente convive até hoje, graças a Deus, é uma convivência muito bom e muito saudável. Então, as pessoas que estão nos assistindo, não tenha medo, chegue, se aproxime, conversa, explica, conheça, aprenda. Gente, eu sei que a nossa reunião está muito boa, mas eu vou ter que encerrar devido ao horário. Vocês querem falar mais? Não, gostaria só de agradecer mesmo e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Convidamos a todos, né, para conhecer a Tiquira, e que é um lugar, é um espaço de conhecimento, mas é um espaço de muito amor também. Obrigada. Você quer falar? Pessoal, então muito obrigada e que vocês tenham uma ótima semana. Amém. Espero que vocês conheçam, cumprimentar a vereadora Mariana Conte e dizer a vocês são muito bem-vindos aqui. Eu acho que todos nós, não somente eu como vereador, mas todos os vereadores aqui estão dispostos a que vocês precisarem, assim como a secretaria também. Agradecer mais uma vez ao Maurício, o nosso intérprete de Libras, mandando um beijo, a Crista mandando um beijo para você, eu também mando outro beijo, o Paulo manda um beijo, vamos beijar todo mundo, que eu acho que mais é felicidade, vamos viver de amor, que eu acho que o amor é o melhor remédio que diz. Agradecer a Andréia Fioreiro, que é coordenadora pedagógica do Colégio Pio XII, a Ana, que é coordenadora da Escola Tiquira, a Cristiane Morelli, conhecida mais como Cris, a diretora da Escola Tiquira, muito obrigado mesmo de coração. Ao Paulo Guimarães, que é o diretor do Departamento de Gestão de Política e Direito da Pessoa com Deficiência, representando nesse ato a Elaine Jocelaine. Obrigado, meu amigo, por essa presença. A Juliana Bertelli, também coordenadora técnica da APASCamp, sempre junto conosco. Muito obrigado, Ju. Leve meu abraço ao pessoal lá. O senhor Benedito Pazinatti, do Centro Luiz Braille, meu irmão, o João Lage, que é o assessor da deputada Célia Leão, a Leia, que é assessora parlamentar do vereador professor Alberto, ao Júnior Morelli, assessor parlamentar do vereador Paulo Haddad, que é conhecido aqui na Câmara como Junião também, muito obrigado pela presença, seu Felipe, sempre junto conosco, seu Nelson, muito obrigado pela presença, minha amiga Isilda, a vereadora Mariana Conte, ao pessoal da TV Câmara por esse trabalho, muito obrigado, que todos tenham uma ótima tarde. Obrigada. Pode desligar aqui, será? Deixa eu ver. Converso então agora com o vereador Jorge da Farmácia, que presidiu essa reunião. Vereador, essa reunião faz parte então do Abril Azul, são várias reuniões que estão acontecendo aqui na Câmara. Gostaria que o senhor falasse um pouco da importância de debater esse assunto aqui na casa. Eu acho que trazer uma referência como é a Escola Tiquira para nós aqui da Câmara Municipal não tem igual. Eu acho que o Abril Azul nós temos que comemorar, tem que explicar sobre autismo. Recentemente nós tivemos aí a sessão de cinema, foi um sucesso. Esperamos que o ano que vem nós possamos fazer com mais cinemas, podemos participar, porque eu tentei ir no sábado, infelizmente não consegui, que não tinha mais lugares. Eu fico muito contente que as pessoas estão cada vez mais participando desse evento que é o Abril Azul, mas eu gostaria mesmo que não tivesse somente o Abril, e sim os 12 meses
seguinte para que todos pudessem participar desses eventos que nós fazemos aqui na Câmara Municipal de Campinas. A comissão vai realizar mais algum evento sobre esse tema? Sim, agora nós vamos ter no mês de maio um outro evento, vai ser ali no Salão Vermelho, e eu espero que as pessoas venham e participem. Vão ter umas palestras, eu não me lembro com quem que é exatamente, eu acho que é com o Nicolas, nós já tivemos aqui o ano passado na Câmara Municipal e foi um sucesso. E eu espero que as pessoas venham e participem, tentando sempre aprender o que é, como que funciona, porque chega de ficar recluso, chega de reclusão. Nós trabalhamos sempre aqui na Câmara com a inclusão, então vamos sempre incluir cada vez mais. Vereador, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a vocês todos aqui da Câmara Municipal, que faz esse trabalho belíssimo. Eu sou grato a vocês porque vocês levaram essas informações aos municípios da nossa cidade de Campinas. Obrigado, uma boa tarde. E para você que nos assiste, você fica agora com a programação normal da TV Câmara. TV Câmara Campinas.